Imagina você estar apaixonado por alguém. Você passou anos ao lado dessa pessoa. Enfrentou monstros, cruzou dungeons, carregou o peso do destino inteiro nas suas costas. E no final, você salvou o mundo. Tá, mas aí vem a pergunta. E a pessoa que você ama? Ela ficou com você? Essa é a coisa mais perturbadora de toda a franquia de Zelda. Não é o Ganon, não é a Triforce, não é o ciclo eterno das reencarnações. Não, é o fato que Link e Zelda nunca ficam juntos de verdade. A gente tem mais de 35 anos de jogos, dezenas de títulos, centenas de horas de aventura e tudo mais. E esses dois mal conseguem ter uma conversa normal sem que o mundo inteiro esteja pegando fogo ao redor deles. Sejam todos muito bem-vindos ao Reino do Mestre. Eu sou o RV e hoje a gente vai falar sobre algo que eu fico pensando toda vez que termino um Zelda ou fico olhando pra tela de crédito com aquela sensação de... Sabe aquela sensação? Eu não sei explicar. Você jogou 80 horas, salvou o mundo, chorou em pelo menos 2 cutscenes e no final o Link some, ou fica parado, ou vai embora e a Zelda fica lá, ó, no castelo. Pra você entender por que isso é tão impactante, a gente precisa voltar lá pro começo. A franquia Zelda nasceu em 1986. Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka criaram algo revolucionário. Um herói sem voz. Uma princesa que não é apenas uma princesa e um vilão que representa o caos puro. Mas uma coisa que muita gente não percebe é que desde o início eles colocaram esses dois personagens num ciclo impossível. Link é a coragem, Zelda é a sabedoria, Ganon é o poder. Eles são fragmentos da Triforce encarnados em humanos, a reencarnação de um conflito cósmico que existe antes mesmo deles nascerem e vai continuar depois deles morrerem. E aqui fica bem pesado. Pensa comigo. Se você é a reencarnação de um herói predestinado, você tem o livre-arbítrio? Tipo, você nasceu com o único propósito de salvar o mundo. Você tem o direito de querer outra coisa? E se essa outra coisa for amor? Essas cenas existem, tá? E são muito boas. São as que eu mais gosto em todos os jogos. Mas olha o que acontece logo depois de cada uma delas. Sempre tem algo queimando. Tá, vamos lá. Vamos começar do começo. E quando eu digo começo, é realmente do começo mesmo. O começo da linha do tempo de Zelda é Skyward Sword. E aqui que o negócio fica bizarro, mas de um jeito bonitinho. Skyward Sword é o único jogo da franquia onde Zelda e Link são claramente namorados. Não é subentendido, não é um talvez. Não, eles se conhecem desde criança. Tem um pássaro chamado Loftwing, que é o símbolo da conexão deles. Zelda chama Link de seu melhor amigo. Há uma cena onde eles literalmente pulam de uma nuvem de mãos dadas. E então, Zelda cai. Ela cai do céu, literalmente. Cai no mundo de baixo, que é perigoso, cheio de monstros, que ninguém na Ilha Celeste conhece. E Link passa o jogo inteiro tentando reencontrar ela. Mas aqui vem a primeira facada no coração. Quando Link finalmente encontra Zelda, ela tá dormindo, num cristal, colocada lá pra preservar a alma de uma deusa. E ela diz para Link que não pode acordar, que se acordar, a ameaça que ela está contendo vai se libertar. Ela escolhe ficar lá, dormindo. Link passou o jogo inteiro procurando por ela, e quando encontra, não pode nem abraçar. Mas espera, isso vai ficar pior. Tem um jeito de ficar pior. No final do jogo, o Link derrota o Demise, o vilão primordial, e parece que tudo vai ficar bem. E aí Zelda acorda, e eles estão juntos. E você pensa, pô, finalmente, deu bom ao casal aí. Mas não, o Demise, antes de morrer, lança uma maldição. Ele diz que o ódio dele vai reincorporar eternamente, que vai perseguir os descendentes de Zelda e do herói pra sempre. Em outras palavras, aquele momento de paz que Link e Zelda tem no final de Skyward Sword foi o último que qualquer versão dele jamais terá, porque a maldição garante que em todas as próximas vidas eles vão nascer de novo, e o mundo vai estar em perigo de novo, e eles nunca vão ter paz de novo. O amor deles literalmente amaldiçoou todas as futuras encarnações.
Agora vamos falar do jogo que provavelmente trouxe você para esse universo. Ocarina of Time. E é aqui que a história de Link e Zelda é a mais cruel de todas, de um jeito completamente diferente. No começo do jogo, Link é só uma criança qualquer na floresta. Ele conhece Zelda, ela é só uma garotinha esperta que tem umas visões do futuro. E ela pede ajuda pro Link, ajudar ela a impedir que Ganondorf pegue as pedras espirituais. É uma missão de criança, com uma confiança de criança. Cara, aquele momento que eles estão do lado de fora do castelo, espiando pela janela e o vento joga as flores, nossa, é lindo. Qualquer pessoa que jogou isso em 98 sentiu alguma coisa que não sabia nomear direito. Era o primeiro vislumbre de um romance em Zelda. Mas aí vem a reviravolta. Link pega as 3 pedras, abre o templo do tempo, puxa a Master Sword e é selado numa câmara por 7 anos. 7 anos. Quando Link acorda, ele é adulto, Hyrule foi destruída, Ganondorf governou tudo por 7 anos, enquanto Link dormia. E Zelda? Zelda virou Sheik, uma guerreira mascarada que guia Link de longe, que nunca se revela, que mantém distância porque é necessário. E aqui tem uma das cenas mais poderosas da franquia inteira. No Templo do Tempo, Sheik finalmente revela que é Zelda. E por um segundo, um único segundo mesmo, parece que eles vão poder ser honestos um com o outro. E aí o Ganondorf captura Zelda e... Tipo, ele tem um timing perfeito, cara. Um segundo, deixa eles terem, tipo, um segundo. Mas sabe o que é mais doloroso em Ocarina? Final. Link derrota Ganon, Zelda usa os poderes das 7 sábias pra selar Ganon no mundo das sombras. Hyrule é salva. E Zelda olha pra Link e faz algo que nenhuma princesa de videogame faria. Ela pede desculpas. Ela se desculpa por ter envolvido Link nessa missão quando ele era criança. Por ter roubado os 7 anos de infância dele. Por ter usado como uma peça do destino dela. E como forma de compensar, ela o manda voltar de volta pro passado. Pra que ele possa viver a infância que perdeu. Link volta pro passado. E Zelda fica sozinha com o peso de saber o que vai acontecer. Com o peso de ter mandado embora a única pessoa que entendia de verdade. Ela literalmente mandou embora porque se importava com ele. Se isso não é amor trágico, eu não sei o que é. Tá, mas vamos pro exemplo mais recente. O que provavelmente mais gente aqui já jogou, que é o Breath of the Wild. E olha, meu Deus do céu, isso aqui é difícil. Link acorda sem memória. Hyrule tá em ruínas. Kelmit Ganon assumiu o controle do castelo de Hyrule há 100 anos. E Zelda? Zelda está dentro do castelo, sozinha, contendo Ganon com o poder dela por 100 anos. 100 anos. Sem comer, sem dormir, sem conversar com ninguém, apenas segurando um ser de destruição pura, com a força da vontade dela. Enquanto o mundo lá fora continua existindo sem ela. E as memórias? As memórias são a alma desse jogo. Ao longo do mundo, você vai encontrando fragmentos do passado. Momentos entre Link e Zelda antes da catástrofe. E o que você descobre é devastador. Zelda no início não confiava em Link. Ela achava que a presença dele era uma pressão silenciosa sobre ela. Que ela ainda não conseguia despertar seus poderes. Ela sentia que estava falhando. Há uma memória onde ela chora sozinha perto de uma fonte sagrada, porque os poderes não vêm. E Link tá parado atrás dela, sem saber o que fazer. Link, cara, tipo, faz alguma coisa. Diz alguma coisa, a menina tá ali, ó, chorando. Mas eventualmente eles se aproximam. Há uma memória linda onde Zelda descobre que Link come comida de rancho e fica encantada com a simplicidade dele. Ela começa a rir. É um dos momentos mais fofos e humanos da franquia inteira. Aí vem o Ganon e queima tudo. Claro, ele sempre vem. Caramba, o cara é o Springtrap do universo de Zelda. Mas aqui tem algo que Breath of the Wild faz diferente de todos os outros. Pela primeira vez, você sente o peso do tempo. 100 anos de sacrifício de Zelda, 100 anos de Link dormindo sem saber. Quando você finalmente chega ao castelo, derrota Ganon e Zelda é libertada, ela aparece olhando pra Link e pergunta se ele a reconhece. Ela perdeu 100 anos dentro daquele castelo. E a primeira coisa que ela quer saber é se ele ainda lembra dela. Se aqueles 100 anos foram suficientes pra apagar o que havia entre eles dois. E o jogo termina ali. Você não sabe o que acontece depois, não sabe se eles ficam juntos, não sabe se ela consegue reconstruir Hyrule, não sabe se ele recupera todas as memórias. O jogo deixa em aberto, porque talvez não haja resposta feliz o suficiente.
Vamos ser rápido então, porque esse aqui precisa ser dito. Twilight Princess. Esse é o jogo mais sombrio da franquia e o romance aqui é quase nulo, invisível. Link e Zelda mal se falam, Zelda entrega o reino ao vilão pra salvar o povo e dane-se. O Link passa o jogo inteiro lutando pra chegar até ela, quando finalmente se encontra ela tá moribunda. A Midna usa o último fragmento da Twilight Mirror pra salvar Zelda. E sabe o que Zelda faz quando acorda? Vai pra batalha final, dane-se. Ela acorda, agradece e vai lutar, porque é o que ela faz, é o que ela sempre faz. Não tem abraço, não tem conversa, não tem um momento de obrigado por ter vindo me salvar. Não, ela só vai. E é aqui que a franquia revela algo sobre esses dois que vai além do romance. Link e Zelda não são pessoas que escolheram se amar. Eles são pessoas que foram escolhidas pelo destino. Carregam um peso de que nenhum ser humano deveria carregar. E que encontraram no outro a única coisa que parece real nesse peso todo. Mas o peso nunca deixa eles pararem o suficiente para perceber isso. E aqui chega o porquê desse vídeo existir. O romance de Link e Zelda é trágico porque sempre existe um mundo acabando. A verdade é que o dever deles dois é o que os une. E também é o que os separa. Pensa bem, sem o dever de salvar o mundo, Link é só um cara comum. Sem a coragem que define ele é só um cara com orelha pontuda num vilarejo qualquer. Sem o dever, a Zelda é só uma princesa no mundo sem grandes ameaças. É o perigo que aproxima eles. É a crise que faz com que eles precisem um do outro. É o fim do mundo que cria a intensidade que chamamos de amor. Vamos botar um modo filosófico agora. Porque a pergunta que Zelda coloca não é só sobre esses dois personagens. É sobre qualquer pessoa que sacrifica a vida pessoal pelo dever. Quantas pessoas reais você conhece que escolheram a missão e perderam o amor? Quantas carreiras destruíram relacionamentos? Quantas causas nobres deixaram pessoas solitárias do lado de fora? E aqui tem uma reviravolta. Talvez Link e Zelda sejam felizes. Não do jeito que a gente quer que eles sejam. Não com o casamento, a casinha, o cotidiano. Mas felizes do jeito que faz sentido pra eles. Porque cada vez que o mundo tá acabando, é um ao outro que eles correm. Cada Zelda que aparece numa dungeon ou sussurra instruções telepáticas pro Link, tá dizendo, eu confio em você. E cada Link que atravessa uma Hyrule inteira, enfrenta o impossível que vai atrás dela sem questionar, ele tá dizendo, eu te escolho, mesmo sem ter escolha. O amor deles não é contado em jantares à luz de velas. É contado em batalhas, em sacrifícios, em momentos breves entre um apocalipse e outro. E talvez seja por isso que ressoa tanto. Porque no fundo a gente sabe que o amor de verdade não é o amor fácil. É o amor que persiste quando tudo ao redor tá pegando fogo. Mas aí eu te pergunto, você preferiria um Link e Zelda com vida normal, sem aventuras, sem o peso do destino, felizes de um jeito comum? Ou eles precisam do fim do mundo para ser quem são um pro outro? Se você chegou até aqui, meu parceiro, você é o tipo de pessoa que ama se aprofundar nesses tipos de temas. E é exatamente por isso que você vai curtir o próximo vídeo que eu tô preparando. Se inscreve aqui antes que o canal acabe o mundo também. E lembra, em algum canto do multiverso da Triforce, Link e Zelda tem um dia tranquilo. Nenhum vilão, nenhuma dungeon, nenhuma profecia. Só eles dois, no campo, de boa. Se você gostou desse vídeo, se inscreve e deixa o like. Aqui é o RV, falou!